amparados pelo mais alto. Vamos sentindo a presença amorosa dos benfeitores amigos que, por vontade de Deus e de Jesus, pede licença para adentrar em nosso lar, contribuindo conosco para a realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que todos nós tenhamos em mais este momento de oração a oportunidade de trabalharmos para o refazimento das energias que envolvem o interior e exterior do nosso lar. Que a prece seja o recurso divino utilizado para a limpeza e renovação das colunas de sustentação do nosso lar. Que a mensagem de hoje seja educativa para o nosso espírito, que a nossa família seja contemplada com as energias divinas do passe, que possa promover a todos nós a cura não só das mazelas do corpo, mas principalmente das mazelas da alma. Que todos nós sejamos dignos e merecedores de ter a nossa água imantada com todas as energias que sejam benéficas para a nossa família. Que Jesus seja o tema central da nossa reunião, que Ele faça morada, não só no nosso ambiente doméstico, mas principalmente em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e aos benfeitores amigos que vêm contribuir conosco em mais esta realização do culto dominical do Evangelho em nosso lar. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 52, Perigos Sutis. Abaixo uma epístola de Paulo, que está presente em Coríntios, capítulos 10, versículo 7. Paulo diz assim: não vos façais, pois, idólatras. Abaixo, Emmanuel traz para nós a mensagem de reflexão e assim prossegue. A recomendação de Paulo aos Coríntios deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo, nos serviços de ascensão religiosa do mundo. É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações sempre representaram sérios perigos para a vida espiritual. As crenças antigas permanecem repletas de cultos exteriores e de ídolos mortos. O Consolador enviado ao mundo, na venerável missão espiritista, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. Não mais imagens dos círculos humanos, nem instrumentos físicos, supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas entidades amigas e médiuns terrenos que a inconsciência alheia vai entronizando inadvertidamente no altar frágil de honrarias fantasiosas. É necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, por meio dos quais inúmeros trabalhadores têm resvalado para o despenhadeiro da inutilidade. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea
dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam e do quadro de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação. Atire-se ao esforço próprio, com sincero devotamento à tarefa, e lembremo-nos todos de que no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. Através da epístola de Paulo, Emmanuel aconselha para que todos aqueles trabalhadores da seara do Cristo, como mediadores das esferas maiores, se tornem cada vez mais vigilantes para consigo mesmo, para que não caiam nas malhas da tentação de se tornarem subjugados a entidades descomprometidas com a luz. Que não caiamos na tentação de sermos assediados pelos encarnados, como aqueles santificados com a capacidade de tocar o céu. O trabalho deve ser visto com estudo, com comprometimento, com simplicidade e com humildade, para que nós nos afastemos cada vez mais dos perigos sutis da idolatria. Emmanuel ainda nos adverte pelos perigos de nos tornarmos cegos pela idolatria, que nos afasta da fé raciocinada. Este perigo sutil persegue a humanidade desde os tempos de Moisés, que se afastou do povo por um curto período de tempo para receber do Criador os 10 mandamentos. E quando retorna, o povo que estava sob os seus cuidados já haviam se convertido ao culto do bezerro de ouro. Infelizmente, a humanidade continua sendo presa fácil para os que se utilizam dos templos de oração para a comunhão cega com a idolatria, onde oferece aos homens os tronos para que desfrutem do poder que não são dignos, nem merecedores. Estes, investidos do orgulho e vaidade, seguem galgando a ascensão nos templos de oração em todo o mundo, mantendo a humanidade presa à idolatria, venerando apenas os cultos exteriores e fechando as portas para o interior, deixando de lado o trabalho que deve ser realizado em benefício do espírito, para que tenham o merecimento de ombrear junto às egrégoras celestes os trabalhos conforme a orientação de Jesus. Embora Jesus tenha deixado para cada um de nós o exemplo de que não precisamos nem de templos e nem de imagens para chegar ao Criador, porque o verdadeiro templo do culto divino pode ser erguido dentro de cada um de nós, mesmo que todos nós tenhamos que passar a encarnação inteira trabalhando para a edificação deste templo, é o que Jesus espera. Que tenhamos fé, que tenhamos confiança, que sejamos perseverantes e que não tenhamos pressa,
porque todos nós somos dignos e merecedores de sermos templos divinos do Criador, desde que trabalhemos para que isso aconteça na nossa reforma interior. Mas, infelizmente, ainda preferimos nos apegar aos ritos e cultos que atendem muito mais às nossas necessidades exteriores, deixando de trabalhar verdadeiramente pelas nossas necessidades interiores. Muitas vezes esquecemos facilmente dos ensinamentos do Mestre Jesus, que nunca precisou de templos nem de tronos luxuosos para cumprir a vontade do Criador. Jesus trabalhou arduamente, evangelizando a humanidade, sem precisar deixar nada escrito. Curou os doentes, alimentou os famintos, ofertando não só o pão do corpo, mas principalmente o pão da alma. E Jesus iluminou toda a terra, deixando os seus ensinamentos gravados em nossa consciência. Mas, ainda hoje, testemunhamos os perigos sutis da idolatria por toda parte, dentro e fora dos templos de oração, onde os homens aceitam ser subjugados, infelizmente, por entidades descomprometidas com a luz. Então, que cada um de nós trabalhemos arduamente, comprometidos com os ensinamentos de Jesus, para ser dignos e merecedores de sermos mediadores de entidades de luz que tragam luz para a terra. Que sejamos comprometidos em trabalhar pelo nosso interior para alcançarmos todos os dias a compreensão de que para que os céus toquem a terra, é preciso que os homens primeiro trabalhem espiritualmente para alcançar os céus. Tendo sempre o Mestre Jesus como modelo e exemplo na caminhada que nos conduz ao Criador, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida para todos aqueles que buscam atuar mediunicamente entre as egrégoras celestes, utilizando essa faculdade tão especial para ser os mensageiros do Cristo aqui na Terra, trabalhando sempre no propósito maior de atender tudo e todos, afastando de si os perigos sutis da idolatria, trabalhando sempre pautado no conhecimento que Jesus nos deixou em seu Evangelho, servindo a tudo e todos, trabalhando pelo amor de Jesus para que a terra continue sendo celeiro de bênçãos, não só para si, mas para toda a humanidade. É o que Jesus espera de nós, que nós, através do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso comprometimento, possa alcançar os céus, para que os céus, através dos mensageiros de Jesus, possa chegar aqui na Terra. É o que a gente tem com muita simplicidade para acrescentar numa mensagem tão educativa que nos convida a orar e vigiar sobre nós mesmos para combater a vaidade, o orgulho, que muitas vezes é o processo de decaída para todos aqueles que possuem a mediunidade como ferramenta santa. Então, que estejamos atentos a nós mesmos e mais comprometidos ainda
em trabalhar com a espiritualidade maior para vencermos as trevas da tentação. E envolvidos por toda essa luz, amparados por Jesus, vamos direcionar pensamentos e vibrações de amor para todos aqueles que avizinham a nossa casa. Que Jesus assista os nossos irmãos em todas as necessidades materiais e espirituais. Que estejamos verdadeiramente comprometidos em semear a paz, o amor e a solidariedade com todos aqueles que nos cercam, que moram no mesmo bairro e na mesma rua onde nós habitamos. Pedimos a Jesus para vibrarmos por todos os companheiros de jornada, irmãos que escolheram o trabalho da mediunidade para ajudar a Jesus a auxiliar a humanidade. Que os nossos irmãos tenham a oportunidade de servir aos seus semelhantes, não só dentro dos templos de oração, nas casas espíritas, mas principalmente que nós estejamos comprometidos com Jesus em trabalhar fora das casas espíritas, atendendo os nossos irmãos em todas as suas necessidades materiais e principalmente espirituais. Pedimos ao Cristo Jesus para assistência a toda a nossa família consanguínea. Vibramos por todos aqueles que, recolhidos à pátria maior, se encontram nos educandários da alma, buscando o auxílio para a autoiluminação do espírito. Que eles recebam as nossas vibrações de paz, de luz, de amor, de carinho e de respeito. Pedimos ao Cristo Jesus por todos os nossos consanguíneos que, assim como nós, continuam encarnados na Terra, que possamos visitar os nossos irmãos através das vibrações, pedindo a Jesus que não lhes falte as bênçãos da saúde, do trabalho, do pão de cada dia na mesa, as bênçãos da paz e da luz em seus lares, que estejamos comprometidos, não só pelos laços consanguíneos, mas de trabalhar na reparação de nossas faltas, construindo laços de amor, de perdão, de bondade e de fraternidade entre todos nós. Agora apresentamos a nossa família, aqueles que por vontade de Deus e de Jesus são nossos tutelados, para que sejam assistidos pelo trabalho destas egrégoras celestes que iluminam cada cantinho da nossa casa. Vamos contando com o auxílio desses benfeitores amigos para o trabalho de asepsia do nosso lar, de refazimento das colunas de sustentação da nossa casa, trabalhando na modificação do campo vibratório do interior e exterior do nosso lar. Que estas energias benfeitoras alcancem também cada cantinho do nosso quintal, que nossas plantas sejam abençoadas, que sejam o berçário de manutenção de todas essas energias que são imantadas no interior e no exterior do nosso lar. Que seja abençoado também os nossos animais de estimação, o cantinho que nós abrigamos, o cantinho que nós lhes servimos a água e os alimentos. Pedimos amorosamente a Jesus neste momento, para que toda a nossa família seja abençoada e contemplada com os recursos divinos do passe. Que todas essas energias que caem sobre a nossa cabeça como gotas de luz, que se tornem frescas como a neblina, lavando não só o corpo, mas principalmente a alma. Que o passe seja energia curadora,
não só das feridas do corpo, mas do espírito. Que a água que nós apresentamos para ser imantada, que todas as suas partículas se expandam e que a água receba todas essas energias do mais alto, junto com as energias da terra, dos seus minerais, das plantas, das águas e do sol. Que a água seja para nós modificada neste momento para se tornar o remédio de alívio das dores do corpo e da alma, que seja o calmante para as nossas almas e que seja o alimento do corpo e do espírito. E agora que nós recebemos todos os benefícios do culto do Evangelho em nosso lar, vamos vibrar por cada cantinho do nosso ambiente de trabalho, que a luz de Jesus ilumine o nosso ambiente de trabalho, que as energias sejam modificadas, que trabalhemos juntos, não só para adquirir os valores materiais, mas que o trabalho seja instrumento para alcançarmos os valores espirituais. Pedimos a Jesus para estar conosco neste momento, onde nós vamos vibrar por todas as famílias. Que todas as famílias, assim como a nossa família, recebam as bênçãos de Jesus em vossos lares. Pedimos pelas famílias que passam pela dor do luto, que os corações sejam refeitos por a luz de Jesus. Pedimos, Jesus, que as tuas bênçãos alcance aquelas famílias que padecem pela dor, pelo sofrimento do seu ente querido. Que eles sejam curados, não só das feridas do corpo, mas das feridas da alma. Jesus, vibramos pelas famílias que hoje padecem, pela falta do pão de cada dia na mesa, pela falta do trabalho, pela falta da moradia digna. Abençoe, Jesus, e contemple cada um destes núcleos familiares, com as bênçãos do trabalho, com as bênçãos do pão de cada dia na mesa, com as bênçãos da assistência material e espiritual. Vibramos pelas famílias que hoje padecem pelas dissensões, pelas separações provocadas pela ganância, pela mágoa, pelo ódio, pelo materialismo. Jesus, que todos estes lares sejam refeitos com a luz da fé e da esperança, do amor, do perdão, da bondade e principalmente da fraternidade, com a oportunidade de trabalho para a reparação das faltas passadas. Agora nós lhe pedimos auxílio para vibrar por toda a nossa família universal, onde pulsa um coração humano, Jesus, que chegue as nossas vibrações de amor e a sua luz, trazendo fé, luz, esperança a toda a humanidade, modificando os corações mais endurecidos para que se comprometam com a paz, com o bem-estar da humanidade. Direcionamos essas vibrações aos países em guerra, a guerra que assusta o mundo, a guerra que tira a vida dos inocentes, que leva a dor, o sofrimento, a fome, a doença e a miséria. Abençoa, Jesus, para que estes corações que promovem a guerra, neste momento, sejam tocados pela sua luz divina. Que a guerra tenha fim, que a terra alcance a luz e a paz que almeja, que toda a humanidade seja contemplada com o seu amor, Mestre Jesus. E unidos por este círculo de luz, pedimos a vós, Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, que esteja conosco
derramando bênçãos e luz sobre toda a humanidade, e que juntos, em unissono, possamos ofertar ao Pai maior a oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe, por mais este culto de amor que realizamos em nossa casa com o amparo, a sustentação grandiosa dos benfeitores celestes. Que assim seja.